Temos uma missão no mundo, é o título da lição 12 na classe dos adolescentes, neste último trimestre de 2022 na escola dominical. E aí, como que foi esse ano para você na escola dominical? Fala para nós, é o seu primeiro ano, você foi desafiado a entrar para o time de ensinadores da escola dominical, da palavra de Deus, ou você já está nisso há bastante tempo? Fala pra gente aqui nos comentários. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, Ministério do Belém, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Aqui na descrição tem links para você baixar material gratuito em PDF, slides, vídeos, convites, comentários e muito mais. Tem um link para você acessar o meu WhatsApp, pedindo, eu lhe incluo em grupos de professores no WhatsApp, tem 6 grupos, todo o Brasil e exterior, comentando e se ajudando na preparação da aula durante a semana. O primeiro link é do livro que eu acabo de publicar e estou lançando, que é este livro aqui, ó. O propósito é maior que a sua dor, baseado em 2 Reis 5. A dor não é o propósito, mas tem propósito, tem sido muito aceito e tem tido um feedback muito legal. Adquira o primeiro link, você ajuda meu ministério e você nos ajuda a continuar com essa criação de conteúdo aqui também. É o primeiro link aqui na descrição. Segue o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial, e inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, dê like, deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Bora então para mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, aí está a nossa revista. Temos uma missão no mundo. A mensagem, não é o texto em destaque, está ali em Marcos 16:15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje algumas coisas muito importantes e muito interessantes sobre a missão da igreja, tá certo? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o grande propósito da igreja, o grande propósito de todos nós. E faço aqui uma pergunta: nossa missão é evangelizar o mundo ou cristianizar o mundo? Cristianizar é obrigar as pessoas a aceitar o cristianismo, suas regras, enfim, tudo. Evangelizar é apresentar o evangelho, que é uma pessoa, que é Cristo Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Então, qual é a diferença? Eu já falei, cristianizar é obrigar, é exigir, é achar que todo mundo tem que seguir o cristianismo e a palavra de Deus tem que aceitar. E evangelizar é anunciar, é apresentar o evangelho para que as pessoas escolham seguir a Cristo ou não. Fala para nós aqui nos comentários, e fala para nós nos comentários também na sua igreja qual estratégia de evangelismo você tem, alguma estratégia de evangelismo criativo, alguma coisa assim. Muito bem, olha só, a primeira parte aqui vai falar sobre a missão dos discípulos de Jesus, o primeiro tópico. Deixa eu te falar uma coisa, é muito importante aqui na nossa aula você ter sempre aí à sua mão um papel. Sempre a sua mão, cadê o meu papel? Um papel. Por quê? Porque, meus irmãos, algumas coisas nós anotamos, outras coisas vêm do céu, naquele download extraordinário mesmo, coisa do céu. Então é muito importante você ter uma caneta, um papel aí, para fazer aí algumas anotações. Tá certo? Muito bem. Entendendo a missão. Tá? Missão, propósito, objetivo, um alvo a ser aí atingido. Após morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou.
as primeiras testemunhas desses milagres, ele vai contar ali que foram as mulheres, apareceu para elas e tal. E aí, ó, a nossa missão está, o nosso propósito como igreja está aqui, ó, em Mateus capítulo 28, versículo 19, tá? Que diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja, ide e ensinai e pregai e fazei discípulos. E de novo ele vai dizer ensinai. Ensinar aqui, ó, aparece tanto no 19 quanto no 20, tá? Então nós precisamos na igreja evangelizar, anote aí, evangelizar e discipular. Nós vamos fazer as duas coisas, evangelizar e discipular, tá? Evangelizar e discipular, tá? Olha só, nesse contexto aí da ressurreição de Cristo, que ele comissionou, esse texto aqui de Mateus 28, 19, chamado da grande comissão. O mestre entregou aos seus discípulos a responsabilidade de anunciar as boas novas do evangelho. Mas o que isso quer dizer, tá? Significa que os seguidores de Jesus têm a missão de anunciar que há uma esperança para o pecador. Então vamos lá. O que é o evangelho? É uma mensagem de esperança para o pecador. É pregar o evangelho, é mostrar ao pecador que existe uma esperança. Que ele sem Deus está perdido, está morto, Efésios 2, de 1 a 3, mas que a graça superabundante, ela está disponível na pessoa de Jesus Cristo para que ele deixe de ir para o caminho da morte e vá para o caminho da vida, né? A pregação do evangelho é apresentar Cristo às pessoas que morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não nós temos que tomar muito cuidado para condenar o pecado sem condenar o pecador. Nós também temos que ter cuidado para entender que o processo de transformação, ele é um processo gradual, ele não é de uma vez. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não querer limpar o peixe antes de pescar. Ou seja, querer exigir de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus. Ah, mas veio na igreja. Você pode falar para nós nos comentários aí, você que trabalha com adolescentes, como é que funciona? Você já percebeu que nem todo mundo é no mesmo tempo? Você já percebeu que tem adolescente que ele chega já prontinho, aquele peixe pronto, né? Não tem nem espinho, mas já tem peixe. Ai, demora. E por mais que você limpe, ainda tem os espinhos ali. Isso fala de pessoas, certo? Então, o chamado de Jesus, nós somos chamados para uma missão, tá? Então, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e ide e pregai. Então, Jesus nos chama e nos envia, Jesus nos chama e nos envia. O evangelho nos atrai, e uma vez que somos discipulados, discípulos formam discípulos. Você pode anotar aí? Discípulos formam discípulos. Não é nem ovelhas geram ovelhas, é discípulos formam discípulos. Então, anote aí, todo cristão deve ser um discipulador. Agora, discipulado leva tempo. E é aqui que muita gente, deixa eu pegar aqui uma coisa, é aqui que muita gente não anda tendo paciência ultimamente. Vamos lá? Vamos pegar um papel limpo aqui para a gente poder fazer aqui algumas anotações. A primeira coisa que eu quero que você escreva aí para nós, aí nos comentários, para ficar gravado na memória, tá? A primeira coisa é: todo cristão / discípulo deve ser um discipulador, né? Ou um multiplicador, certo? Um multiplicador, certo? Então, todos nós devemos discipular. Somos chamados para discipular pessoas, não é? Então, apresentar Cristo às pessoas. Apresentar Cristo para que as pessoas também tenham ali um encontro
com Jesus, né? Então nós temos uma missão, a nossa missão é anunciar Cristo às pessoas. Agora, para isso é preciso ter uma experiência pessoal de transformação. Anote aí, só é possível discipular a partir de uma experiência pessoal de transformação, ok? Então, primeiro você passa pelo discipulado, primeiro você tem um encontro transformador com Jesus, depois você discipula, né? Por isso que eu falo que se não falamos de Jesus para as pessoas, é porque a nossa experiência com ele é rasa demais para ser compartilhada, tá? Então, Jesus ordenou que seus seguidores anunciassem a grande notícia entre os povos e batizassem em águas todos aqueles que crescem. Além disso, também é responsabilidade dos seguidores de Jesus ensinar tudo que Jesus ordenou. Veja, gente, é ensinar tudo que vos tenho mandado, todas as coisas que vos tenho ordenado. Tá? Então, por isso, presta atenção, um discipulador precisa ter paciência. Você anotou aí? Anote aí. Um discipulador precisa ter paciência, tá? Você não discipula uma pessoa, você não discipula uma pessoa. Olha só aqui, ó. Estou procurando um texto aqui que é assim muito interessante sobre o processo de discipulado. Olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 8. Ó, aqui está falando quando Paulo chega em Éfeso. Olha o que ele diz aqui, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora, presta atenção. Você acha que foi só 3 meses? Olha aqui. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, né, que era assim como eles chamavam, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Agora, olha o 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. O discipulado de Paulo em Éfeso durou 2 anos. O discipulado de Jesus com seus discípulos durou 3 anos e meio. Então fica aqui uma reflexão a pastores que nos acompanham, aos líderes que nos acompanham, que muitas vezes nós olhamos ali a classe, né, do discipulado e nós reduzimos a classe do discipulado, nós reduzimos aí a classe do discipulado, nós transformamos o discipulado num departamento. Nós vamos ter um cuidado com isso. O discipulado, ele é mais do que um departamento. O discipulado, ele é um trabalho de toda a igreja. Todo cristão deve ser um formador de discípulos. Presta atenção. Todo cristão deve ser discipulado. E ele deve ser discipulado a ponto de ter sua própria experiência pessoal com Jesus e a ponto de discipular outras pessoas para que tenham sua experiência com Jesus. Então, o adolescente, ele precisa ser discipulado, conhecer o Evangelho, crer em Jesus Cristo, com convicção, ser levado ao batismo nas águas. E um dos sinais de um forte discipulado é a decisão pessoal de se batizar. O desejo de batizar-se deve surgir no coração do discípulo. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que em todos os registros de batismos em águas, em Atos dos Apóstolos, foram as pessoas que solicitaram, foram as pessoas que pediram para serem batizadas. Foi assim com o carcereiro, foi assim com o eunuco, as pessoas pediram. Por quê? Porque um forte discipulado, ele gera o desejo deste segundo passo, vamos dizer assim, que
está incluído no plano de salvação. O batismo não salva, mas é para os salvos. O batismo é um ato público da fé do coração. Então, e isso é fruto de discipulado. Então, todo adolescente deve ser preparado para o discipulado, para se batizar e para formar novos discípulos. Mas aí surge uma outra história também. Quanto tempo dura um discipulado na igreja? Discipulado será que resume-se apenas àquela aula ali na escola dominical? Eu quero lhe dizer, pela experiência que nós temos ao longo destes anos, eu quero lhe afirmar com toda a certeza e ao mesmo tempo, claro que com muito temor no coração, o discipulado precisa ir além da sala de aula da escola dominical. Eu vou dizer de novo, o discipulado precisa ir além da sala de aula da escola dominical. É preciso mais. Veja, não é apenas um mês, 2 meses, nós estamos falando de anos e anos e anos. Discipular alguém é acompanhá-lo diariamente no seu processo de crescimento como discípulo de Cristo. Que é isso, irmão? Vamos lá? Discipular alguém é acompanhá-lo no seu processo de crescimento como discípulo de Cristo. Discipular alguém é acompanhá-lo. Eu vou marcar porque eu vou fazer uma frase e colocar lá no Instagram. No seu processo diário. Já mudei a frase, tá vendo? Para se tornar um discípulo de Cristo. É falar para alguém: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? É apadrinhar alguém. Não é? Eu queria usar a palavra apadrinhar, mas está me entendendo? É apadrinhar alguém, discipular aquela pessoa, até que ela seja capaz de andar sozinha na fé, claro que com todo o cuidado e amparo necessário, mas a ponto de gerar outros discípulos também. Muito bem. Então, dentro disso eu já falei um pouco sobre essa questão aí de cumprir a missão, não é? Nós somos aí testemunhas de Cristo. E vale lembrar que o evangelho pode ser anunciado em todos os lugares, tá? E de diversas maneiras. Tem alguns perfis no Instagram que ensinam métodos criativos de se pregar o evangelho, não é? Então, o culto ao ar livre, a ação social, enfim, na escola. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a escola hoje é nosso maior campo missionário. Escola e as faculdades, tá? Então nós precisamos desenvolver projetos de missões urbanas para alcançar escolas e universidades, principalmente para resgatar aqueles que tiveram vida com Deus, encontro com Jesus, mas se afastaram. Então, o evangelho pode ser pregado de muitas formas e nós temos hoje uma ferramenta poderosíssima que os nossos antepassados não tiveram. Então nós temos condições hoje de alcançar muito mais pessoas com muito mais agilidade do que eles, porque está na nossa mão esta ferramentinha aqui, onde podemos usar as redes sociais para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Estamos chegando aqui no final do primeiro tópico, indo para o segundo tópico. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário. Você sabe que é sempre muito importante para nós. Muito bem, chamados para fazer a diferença. Há diversas passagens nas Escrituras que tratam da responsabilidade missional dos seguidores de Jesus. Então nós temos ali, sal e luz, não é? Lá em Mateus capítulo 5 e 13, trata-se de uma linguagem metafórica, e aí tem toda a questão, não é, do sal e da luz. O sal fala de algo essencial para a preservação de alimentos na época e também o sal para a saúde, não é? O sal é imperceptível aos olhos, mas misturado à comida ele traz sabor, não é? Isso fala de ambiente agradável, isso fala de linguajar agradável. Vamos só achar aquele texto aqui para a gente só contextualizar sobre o sal que nós estamos falando aqui, e você pode
achar esse texto aí, palavra agradável como sal, é algo assim, não é? Como sal, tá? Que está em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sal. O cristão também, ele é luz, tá? A Bíblia diz em Efésios 5:8, anote aí, andai como filhos da luz. O cristão não tem esse negócio de, olha, seja você mesmo, faça o que você quiser. Pelo contrário, a geração que mais está sendo ela mesma, a geração que mais está gritando por liberdade, a geração que mais está agindo do jeito que quer, em nome de uma felicidade, é a geração mais depressiva, mais oprimida, mais imoral, mais baixa, mais sem valor de todas as épocas. Porque o ser humano já nasce em pecado. Ser você mesmo significa coloque tudo de ruim que tem dentro de você para fora. Destrói os outros e se autodestrói. Por isso que o chamado para o cristão não é seja você mesmo, mas seja parecido com Cristo. Discípulo é aquele que se parece com o seu mestre, ok? E quanto mais andamos com Jesus, mais com ele nos parecemos. Nós somos chamados também para sermos embaixadores de Cristo. Eu gosto desta palavra. Embaixador é um representante político e diplomático de uma autoridade. No contexto bíblico, o embaixador era um agente que representava a autoridade de um rei ou um governo, não é? Significa representar um rei ou um governo. No nosso caso, nós representamos o Rei Jesus. Nós representamos o reino dos céus, não é? Então nós não podemos perder isso de vista. Nós somos embaixadores de Cristo, certo? Nós somos embaixadores de Cristo. E nós somos também geração eleita. Não é? É interessante essa palavra geração, porque as pessoas olham assim e dizem, esta geração é isso, isso, isso. Gente, geração tem a ver com forma de pensar. E a gente tem que levar em conta que no tempo que vivemos hoje, existem muitas formas de pensar, certo? Então, cuidado para não generalizar e colocar o termo geração como se você estivesse falando de forma genérica, falando de todas as pessoas. Não. Na sociedade hoje, existe uma geração. Muito cuidado, liderança, para não generalizar. Na geração de hoje, tem uma geração perdida e moral? Tem. Mas no meio desta geração tem essa geração, a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido de Deus. É isso que nós somos e é isso que nós precisamos mostrar aos adolescentes que eles são. Vocês não são o que o mundo diz que vocês são, vocês não são o que vozes dizem, o que amigos dizem, o que a cultura diz, vocês são aquilo que a palavra de Deus diz. E é hora desta geração que está na casa do Senhor se apropriar da palavra de Deus. Fazer calar vozes negativas com a voz da palavra de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, ok? Povo exclusivo de Deus, tá certo? Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados, comprados para uma missão, chamados para a salvação e enviados para proclamar, para anunciar a salvação, ok? Então nós somos multiplicadores no reino de Deus. E por último, a missão não pode parar. Então essa missão da igreja, e aqui ó, vamos falar aqui ó, para a liderança aqui ó, vamos lá. Evangelização, evangelizar ou evangelismo não pode ser
uma tarefa de um departamento. O departamento de evangelismo da igreja deve organizar os eventos evangelísticos. Mas o evangelismo, a evangelização do mundo, é uma missão de todo cristão, na rua, em casa, na vizinhança, na escola, na internet, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar e a qualquer momento. Todos nós cristãos somos chamados para a salvação e recebemos a missão de proclamar esta salvação. O ID é para todos, é para toda a igreja. O grande problema da departamentalização, da evangelização, é que muitas vezes confunde-se e transforma a missão universal para todos os cristãos em uma missão de um departamento. Se aquele departamento não faz, já era. Se ele faz, só vai quem é do departamento. Não. A função, anote aí, a função do departamento de evangelização, não sei como é que chama aí na sua igreja, você pode falar como é que chama aí. Na minha igreja se chama PAI, ok? Como que se chama na sua igreja? A missão do departamento de evangelismo na igreja, ok? É promover, é organizar a igreja, é envolver toda a igreja para a evangelização. O evangelismo não pode ser feito por um departamento, tem que ser feito pela igreja, organizado pelo departamento. É a igreja que sai para a rua para evangelizar até que Cristo volte. E só a igreja pode cumprir essa missão, porque só os salvos em Cristo têm convicção e têm autoridade para transmitir a maior notícia de todos os tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só a igreja pode proclamar, pode anunciar isso ao mundo. E é nossa missão até que o Senhor venha. Todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho, a boa nova de salvação. Amém, meus amigos? Muito obrigado por sua participação em nossa aula. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.